Olá, o tema desse vídeo é Oração Daniel. E eu quero compartilhar aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, o capítulo 10, que diz: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel, ele era um rapaz íntimo com o Senhor, ele tinha uma vida de oração. Ele jejuava, ele orava, ele intercedia, ele buscava o Senhor. Essa vida de intimidade, ele se preparava para orar. É um acesso com privilégio que podemos orar, falar com o Senhor, exatamente como estamos, exatamente como somos, mas antes de tudo, glorificar e reconhecê-lo acima de todas as coisas, exaltar ao Senhor sempre. E em Deus, nós temos livre acesso através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único acesso que temos ao Pai. E com isso, uma vida de oração nos dá liberdade de realmente falar: Senhor, tá aqui, ó, os meus pecados. Eu não consigo, eu dependo de Ti, Senhor. O Senhor eu concordo com a Sua palavra, eu quero a Sua vontade.
Aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador é saber que Ele é o nosso Salvador, que Ele nos salva de tudo e que Ele é nosso Senhor. Precisamos obedecer a Sua palavra. No início Ele era a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos sempre ter essa vida alinhada com o Senhor. Oração e parar para ouvir, reconhecer quem Ele é, pedir mais intimidade com o Senhor, conhecer mais a Ele, porque aí sim conseguimos entender e aplicar, mesmo que a resposta dele, a visão que ele nos dá, o jeito que ele fala conosco, que ele responde, mesmo que seja doloroso para nós, difícil aos nossos olhos, contra as circunstâncias que estão aparecendo diante de nós, faça, porque o Senhor é o único que promete e cumpre. Nós só precisamos da palavra dele, precisamos entender e buscar a saber que o sim e o não do Senhor são para a nossa segurança, para trazer vida e vida eterna, para que Ele seja glorificado e para que a gente possa servir as pessoas por onde Ele nos enviar, para que todos possam ver a glória do Senhor e viver com Ele. Eu mesma sou resposta de oração. Oraram por mim, pela minha conversão. Não pode parar em mim. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tem que transformar a minha vida, fluir na vida das pessoas, para que Ele seja glorificado. É tudo sobre Ele. E nós somos fracos, mas através do poder dele, ele nos levanta. É a palavra dele que nos levanta. Ele que fala, seja forte porque é ele que guerreia por nós. Ele promete e ele cumpre. O que ele nos envia, o que ele nos manda, precisamos ir. Por nós não conseguimos, mas através dele é possível. Ele fala para nós. Se estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, tudo o que pedimos é possível. Porque aí estamos com uma vida alinhada. Precisamos ter uma vida com o Espírito Santo, uma vida com comunhão com o Espírito Santo. Ele que nos conduz, Ele que nos consola. Muitas vezes a gente não consegue, tá com dias tão difíceis que a gente não consegue nem falar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que precisamos é descansar no Senhor, nos colocarmos diante dele sempre, independente da situação, independente do que esteja acontecendo, é sempre entregar para Ele. Precisamos ter uma vida de oração, consagração, descansar, devemos descansar, mas conseguimos por nós? Não! Mas através dele é possível. Se ele mandar irmos avançar, devemos ir e avançar. Por nós conseguimos? Não, mas através dele é possível. Precisamos ter uma vida de arrependimento. Precisamos nos esvaziar das nossas vontades. Querer fazer tudo muito rápido, resposta muito rápida, do nosso jeito, isso aí deixa pra lá, elimina. Mas por nós conseguimos? Não, é através dele. Precisamos dele para tudo. Então precisamos orar pedindo, Senhor, me transforma. Senhor, traga à luz aquilo que está escuro dentro de mim. Denuncia no meu coração tudo que está tomando o seu lugar, tudo que está me afastando de ti. Me ajuda, Senhor, eu preciso de ti para conseguir me arrepender. Ser transformado é só através de ti, Senhor. Uma vida de oração, buscar mais santificação. Nele estamos seguros eternamente. É Ele que nos levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E o Senhor tem um plano perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então que todos os dias a gente tenha uma vida de oração. E a gente deve fazer mais, a gente pode fazer mais. Para o Senhor, para apontar ao Senhor, para glorificar o Senhor. Ele não precisa de nós para nada. Ele que executa tudo, Ele que provê tudo. E Ele ainda por amor nos entrega tudo e nos dá autoridade para governar as coisas da terra. Para isso, para administrar bem, para frutificar e apontar para Ele, para glorificar Ele, precisamos buscar nele o como fazer, o que devemos fazer. Porque também não é sobre o que a gente faz, é sobre quem Ele é. Então, cada vez mais que a gente tem intimidade com o Senhor, através de oração, através da leitura da palavra, meditação e aplicação, transformação para multiplicar por onde Ele nos enviar. É tudo sobre Ele. Aquilo que a gente recebe, precisamos glorificá-lo sempre e servir. A graça dele nos basta. Que todos os dias a gente tenha uma vida de oração, verdadeiramente, com um coração sincero. Uma vida realmente como terra fértil para tudo que ele plantar em nós, tudo que ele semear em nós, a gente glorifique a ele, arrependa dos nossos pecados, não queira a nossa vontade, mas que flua a vontade dele nas nossas vidas para que a gente possa ir viver a nossa missão para onde ele nos enviar. É tudo sobre ele. Então que Deus continue abençoando a sua vida e a vida de todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Sejam cheios da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.